A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Quatorze anos após a conclusão do sequenciamento do genoma humano, um projeto revolucionário que abriu campo para pesquisas na área de genética no mundo todo, o Hospital das Clínicas da USP Ribeirão Preto inaugura um novo espaço para o Centro de Medicina Genômica. O serviço, que já era oferecido a pacientes do HC de Ribeirão Preto desde 2012, terá agora uma estrutura específica para realizar pesquisas e para atendimento de pessoas. Para falar sobre o impacto desse centro e da medicina genômica nas pesquisas desenvolvidas no campus da USP em Ribeirão Preto e também na vida da população, o USP Analisa de hoje recebe os professores do Departamento de Genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, Wilson Araújo da Silva Júnior e Victor Ferraz. Professores, sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui. O prazer é meu. Para a gente começar a esclarecer no público que está em casa, o que é a medicina genômica e quais as diferenças dela para a medicina tradicional? Bom, eu costumo conceituar a medicina genômica como uma área, né, que foi criada frente ao desenvolvimento de uma nova tecnologia de análise de DNA. Antigamente a gente conseguia analisar apenas uma única região ou um único gene. Com a medicina genômica, que é fruto do projeto do sequenciamento do genoma humano, hoje a gente pode aplicar esses conhecimentos que foram adquiridos durante o sequenciamento do projeto Genoma. E ter uma aplicação na área médica. Então, a medicina genômica ela é uma área que tem a capacidade hoje, em um tempo relativamente rápido, de a gente ter a informação de todas as alterações contida no genoma de um determinado paciente. Tanto que existe um outro conceito também da medicina personalizada ou medicina de precisão. Quer dizer, com a medicina genômica, a gente tem acesso agora a informações que a gente não tinha antes. Quer dizer, um paciente que tem um fenótipo relacionado a uma determinada doença, um fenótipo atípico, a gente pode explorar a análise, né, do sequenciamento do seu genoma e tentar identificar quais são as causas para ele ter esse fenótipo atípico. A aplicação é uma aplicação que a gente está começando a aprender agora como interpretar essas informações e como aplicar, quer seja para um diagnóstico mais preciso ou para uma condução mais adequada da terapia para aquele paciente. O que eu acho que, na verdade, é um movimento que está acontecendo, né, assim, em relação ao uso da genética dentro da medicina, que antes foi mais ou menos isso que o Wilson falou, né? Que era uma identificação pontual de mutações causadoras de doenças ou para prevenção de uma determinada doença que vai aparecer mais tarde, ou para tentar, em alguns casos, caracterizar melhor um tumor para melhor tratar, mas agora a escala com que se faz isso é uma escala muito maior. E isso demanda toda uma nova tecnologia, um novo profissional para trabalhar com isso, porque você não está fazendo mais uma avaliação individual de genes, está tentando dar uma interpretação útil para o cuidado com o paciente, na verdade, sempre esse o intuito, de informações genéticas em larga escala, tá certo? Em que variações, na verdade, que antes não tinham significado, talvez em conjunto com outras variações tenham. Então, é isso que está... Então, você tem um conhecimento que está ongoing, assim, continua avançando em relações. Ela não vai substituir nada do que está hoje posto dentro da prática médica, mas ela vai ser um componente importante hoje para a tomada de algumas decisões. Eu costumo comparar o papel da medicina genômica hoje quando surgiu a medicina baseada em imagem, que teve uma revolução muito grande. Hoje você não consegue fazer um diagnóstico, dependendo do caso, se não tiver uma análise de imagem, tá? E a medicina genômica ela vai ter um papel muito parecido com esse, quer dizer, ela vai contribuir muito para você fechar um diagnóstico e orientar o médico. Dentro de imagem genômica, a gente está tentando criar, junto com um grupo de imagens médicas do HC, uma nova área que é a radiogenômica, quer dizer, a integração entre imagens, dados de imagens, com a dado de genômica para exatamente tentar classificar melhor tumores ou algumas doenças, baseado nessas duas áreas, quer dizer... áreas que, teoricamente, se elas surgem independente, agora elas estão começando a integrar para tentar dar
uma aplicação melhor, né, do conhecimento que a gente vem adquirindo. A radiogenômica que o senhor citou, por exemplo, ela seria usada só na parte de tumores ou teria alguma outra aplicação? Inicialmente está sendo em cima de tumores, tá? Mas com certeza isso vai evoluir para outras aplicações. Tá? Tá certo. Quando a gente fala em medicina, geralmente as pessoas associam uma ideia de ter a doença para depois se fazer um tratamento. Com a medicina genômica, a gente vai poder aí prevenir com bastante antecedência, né? Ou mesmo falar em tratamento muito antes da pessoa manifestar essa doença. O que vocês acham que isso vai mudar no comportamento da população? Eu acho que se a gente quiser, a gente começa a fazer o que todos almejam, que é fazer uma medicina preventiva. É lógico que isso não é possível hoje, eu acho que por muito tempo. Mas a medicina genômica ela pode atuar nessas duas frentes, do diagnóstico, tá? Terapêutico, vamos dizer assim, e também na prevenção. Hoje já tem vários programas que tentam avaliar a população, inclusive população sadia, né? Todos os países desenvolvidos estão mapeando a variabilidade genética da sua população. Alguns países vão sequenciar a população inteira, como a Islândia, que tem 300 e poucos mil habitantes, eles vão sequenciar o genoma de toda a população. Então, eles vão ter o conhecimento de todas as alterações genéticas que podem estar associadas com alguma predisposição a alguma doença. Qual é o impacto disso para a vida da pessoa, né? Eu acho que você, sabendo que tem predisposição a uma determinada doença, você consegue, junto com o médico, ter um acompanhamento e mudar a sua qualidade de vida para tentar ou identificar a doença quando surgir ou tentar evitar com que ela surja no tempo, vamos dizer, sem nenhum cuidado que você tem com relação à dieta ou a comportamento mesmo da pessoa, qualidade de vida, tentar colocar ela para aparecer muito mais distante. É lógico que isso também a gente está aprendendo, mas eu acho que o grande potencial da medicina genômica é a prevenção. O que a gente tem que querer fazer isso, né, e trabalhar para que isso aconteça. Isso seria, por exemplo, um instrumento importante na formulação até de políticas públicas de saúde? Sim, com certeza. A gente discutiu há 2 anos atrás um projeto com a FAPESP, que está ainda em fase de avaliação, que é exatamente fazendo um mapeamento, por exemplo, de um grupo de população ou até de uma população representativa do estado de São Paulo, você pode identificar esses marcadores associados a alguma predisposição e que cada dia, cada semana você tem notícias na literatura de mais um marcador identificado associado com uma certa doença e fazer uma varredura nessa população e determinar qual é a percentagem daquele marcador para aquela determinada doença tem na nossa população. Com esse conhecimento, o governo, a prefeitura, ela pode usar para fazer programas de saúde pública, de prevenção. Então, é uma informação importante. E o mais curioso de tudo isso, o bom de tudo isso que eu vejo, é que essa informação de variabilidade da população humana, ela pode ser útil até durante 25 anos, porque é a geração que você está trabalhando. Daqui a 25 anos, a gente pode reavaliar um número X dessa mesma população e ver se a frequência desses marcadores se mantém na população. Se ela se mantém na população, a gente consegue usar essa informação por mais 25 anos. Quer dizer, o investimento que a gente vai ter hoje é um investimento que pode durar por muito tempo, pode ser útil por muito tempo, porque elas estão aí, eles não vão mudar. E uma vez sequenciando, tendo essas informações, elas ficam armazenadas e são usadas à medida que você vai precisar. Então tem esse impacto importante. Só para complementar, né? A gente acho que o Wilson mostrou bem que são 2 vertentes diferentes, né? Hoje em relação à medicina genômica, né? Uma que está claramente envolvida com um aumento de conhecimento, ter capacidade técnica para poder fazer investigação científica nesse meio, em que a gente está conhecendo as coisas. Mesmo, óbvio que uma parte disso não pode ser aplicado de imediato com o cuidado de pacientes, tá certo? Então está envolvido com pesquisa. Mas, por outro lado, já existem algumas coisas consolidadas em que essa metodologia é extremamente útil na investigação
de pacientes que têm sintomas, de famílias onde tem doenças genéticas em que você consegue fazer numa escala grande vários genes diferentes para tentar fazer a investigação de qual é o que está alterado naquela família. Isso tudo está mais ou menos, vamos dizer assim, junto, porque a tecnologia é a mesma, tá certo? A gente vai chegar em um ponto que eu acredito foi exatamente isso que o Wilson falou, né? Em que a gente vai ter informação sobre a variabilidade suficiente para dar valor para essas pequenas variações e o quanto que isso vai diferenciar você de mim em relação a uma terapêutica específica, por exemplo, vou falar para câncer, tá certo? Então, isso pode ser uma coisa que vai discriminar bastante e pode ter até desenvolvimento de medicamentos específicos para uma situação em que geneticamente eu sou desse jeito, tá certo? E você é de outro jeito, né? Então, mas isso a gente não tem uma aplicação de imediato, tem como pesquisa, e que eu acho que é aí que o CMG se coloca bem para tentar dar força para as duas situações, quer dizer, ter tecnologia por cuidado com o que a gente tem de conhecimento hoje, aplicável, que é diferente do que a gente está estudando, tá certo? Que a aplicação é mais limitada, né? E dar suporte de investigação genômica dentro dos projetos que estão sendo desenvolvidos no corpo do Hospital das Clínicas, né? O professor Wilson citou aquela informação a respeito da Islândia, né, que eles estão mapeando. Aqui no Brasil a gente conseguiria, porque lógico, lá são 300 mil pessoas, a gente conseguiria mapear toda a população brasileira? Quanto tempo isso levaria? Às vezes você não precisa mapear, existe tecnologia, aí entra a parte de genética, de populações, epidemiologia genética e a parte de bioinformática, que você pode ter uma tecnologia que a gente chama de imputação, tá? Você, a partir de um conhecimento de uma variação, você pode dizer que essa pessoa, que nesse genoma desse indivíduo vai ter uma outra mutação. Quer dizer, você não precisa sequenciar de todo mundo. Mas o importante é sequenciar. A gente faria um trabalho igual um censo do IBGE. Então, quando você tem a técnica para você consultar uma população representativa da população brasileira, poderia ser aplicada também é um projeto dessa natureza. Você tem que coletar amostra, teria que coletar amostra de todas as regiões do país, mas num número em cada região que fosse representativo daquela população. Com isso, isso já é informação suficiente para você ter uma ideia, fazer um censo genético de marcadores de predisposição. Teria como fazer. Como eu falei, todos os países estão fazendo isso, tá? E na América do Sul, o Uruguai saiu na frente, tá? O Brasil, a gente está tentando conversar com ele para fazer um trabalho, a gente já colabora com o pessoal do Instituto Pasteur do Uruguai, lá em Montevidéu, mas Estados Unidos, Japão, China, a Europa praticamente toda está fazendo o seu dever de casa. Tá, o Brasil ainda não começou. O que a gente tem no Brasil são iniciativas isoladas, mas iniciativa muito importante. Por exemplo, em São Paulo, junto com outros grupos do Estado, tem o Grupo ELSA, tá, que é coordenado pelo professor Lutufo, que acompanha, se não me engano, é uma amostra de 5 mil indivíduos, ele vem acompanhando. O que falta fazer fazendo avaliações clínicas e vendo como é que essas pessoas elas se adoecem, que tipo de doença. Então faz todo um acompanhamento clínico. E são a amostra de pessoas que são naquele momento fenotipicamente sadia, mas que ao longo do tempo a gente vai avaliando que tipo de doença tem. O que está faltando para essa iniciativa é exatamente fazer a análise genômica desses indivíduos, que aí entraria um componente importante para ter uma avaliação maior. Então, a gente teria condições, tá? Isso daí é uma iniciativa que custa bastante recurso, né? Mas tem que se fizer com seriedade e com grupos que estão comprometidos com essa frente, eu acho que a gente pode ter informações muito, muito relevantes. Eu estou na expectativa que um dia a gente consiga fazer isso, quer seja no estado de São Paulo ou no Brasil.
Ou seja, diante de um quadro que a gente tem tanto corte de investimento em ciência, isso deixa mais do que claro a importância de se investir em ciência no país. Exatamente, seria uma aplicação muito útil do recurso, do dinheiro público. O professor Victor mencionou alguma coisa a respeito da mudança aí no perfil do próprio profissional, né, em um dos comentários. Como que os futuros médicos devem se preparar para utilizar as informações na medicina genômica? Vocês acham que vai haver algum impacto na própria formação aqui no país? Eu acho que sim. Óbvio que isso depende de uma mudança curricular, vamos dizer assim, né, para ter pessoas capacitadas para poder ensinar o uso clínico dessa tecnologia, isso é importante, mas também de que isso seja visto como prioridade, tá certo? O Brasil tem outras prioridades, né? Por exemplo, a Zika talvez seja mais crítica hoje, que é uma doença infecto-contagiosa, do que fazer uma investigação de uma doença rara. Mas esse perfil tem mudado, tá certo? Então, hoje tem se dado importância para as duas coisas, principalmente porque o perfil epidemiológico na população brasileira tem mudado. Então, as doenças tratáveis têm diminuído, então as doenças que têm componente genético passam a ter uma importância maior, não porque está tendo uma epidemia, mas simplesmente porque as tratáveis estão sendo tratadas. Essa tecnologia ela tem vantagem que ela pode ser utilizada para ambas as coisas, tá certo? Porque até a suscetibilidade para doenças infecciosas, né, também podem ter, eventualmente, uma predisposição genética, né? Óbvio que isso não é uma coisa que você pode utilizar hoje em larga escala, mas a gente precisa hoje tentar discriminar o que é relevante para o médico do futuro imediato começar a lidar, porque essa tecnologia, ela é uma coisa impressionante, né? Então, essa tecnologia de investigação em larga escala de genes, ela chegou muito rápido ao mercado, tá certo? Então, uma coisa que antes demorava antes de a gente estar preparado para absorver e interpretar. Tá certo? Ela já veio com mais de uma ferramenta, com mais de um equipamento, chegando com uma tecnologia colocada. Tem diversos laboratórios que oferecem isso, privados, né? E que a gente está meio que tentando lidar com isso, né? Por conta de algumas características que são importantes. Primeiro, ela é capaz de detectar muita variação. Só que a gente não conhece o significado dessa variação para uma boa parte dessas coisas. Então, tem que ter uma interpretação cuidadosa do que você acha, né? Então, simplesmente ter ou não ter alteração, como é um exame que você espera em medicina que seja simples, deu positivo ou deu negativo, nessa situação é uma situação delicada. Tem coisas que você sabe que não vão causar doença, tem coisas que você sabe que vão causar doença, e tem coisas que você, assim, tá lá no meio termo, que você tem que ficar acompanhando para ver o que vai acontecer. Então, isso muda todo um paradigma de como formar especialistas, no mínimo, hoje, tá? Em genética médica, nas especialidades que têm interface com isso, né? Agora, também o médico geral vai ter que frequentar mais esse tipo de coisa, porque esses exames vão começar a aparecer, como já estão aparecendo, para dar diagnóstico de doenças da prática diária dele, né? E aí a gente precisa ter aí, ou pelo menos em parte da formação, dar coisas para ele que sejam importantes para lidar com a tecnologia, que eu acho que é importante. Então, ter gente que fale sobre essas técnicas, mas também, por outro lado, ter também uma coisa muito forte, dizer como você vai lidar com isso de uma forma ética. Quer dizer, hoje a questão do direito a saber sobre o seu risco de ter uma doença ou seu risco reprodutivo é um direito adquirido que passa progressivamente a ser um dever do médico abordar, independente do que ele está, com o que ele está trabalhando. Se é uma doença genética, né, que tem a pecha de ser uma doença que não tem tratamento, né, não tem muito o que fazer, né, são doenças raras, isso tudo tem mudado. São doenças raras, mas são muitas doenças raras. E só de pensar que é genética, você também está pondo na conta de que ela pode acontecer de novo na sua família. O que é uma coisa que a maior parte dos médicos e aí a importância dessa informação para o aconselhamento genético, você tem uma informação muito mais... E aí a importância disso ser discutido, quer dizer, como eu lido com essa questão quando eu penso em doença genética. Isso é tão importante que até faz parte hoje das diretrizes curriculares nacionais, saber fazer uma indicação de aconselhamento genético, quer dizer, reconhecer que aquela é uma situação que precisa de aconselhamento genético, né? Eu acho que é um passo anterior. Óbvio que o aconselhamento genético, propriamente dito, talvez precise de uma pessoa especializada para fazer, como já tem aqui no Brasil, os médicos geneticistas e outras pessoas em outros países com outras profissões. Mas as pessoas não vão dar conta dessa quantidade de pessoas que vão ter essa necessidade nos próximos 100 anos. Então, o médico precisa se apropriar disso e falar assim, olha,
com a questão genética, eu tenho alguns cuidados que eu tenho que tomar do ponto de vista ético, quer dizer, de fazer isso de forma menos diretiva possível, tá certo? Saber que a relação médico-paciente nessa situação não é uma relação como a clássica, né, que você vai, se ele me obedecer, ele vai ficar curado, você tem que discutir com ele que tipo de conduta tomar, o que significa aquilo, envolve ensinar a pessoa a entender um pouco de genética também, então fica bem complexo. Então... Complementando o que o professor Vitor falou, quando eu estava no meu pós-doc em 2006, eu estava numa instituição em que eles estavam revendo exatamente a grade curricular dos alunos do curso de medicina. A ideia é qual seria a melhor grade para formar a nova geração de médicos. E a genômica tinha um papel muito importante nessa nova grade. Tá? Quando eu voltei, aí eu trouxe essa ideia da gente ter também um centro, ou sei lá, um grupo que pudesse começar a trabalhar com esse tipo de informação, tá? Que é importante. Então, a ideia de criação do Centro de Medicina Genômica foi uma ideia que foi apresentada, uma proposta que foi apresentada para o HC, numa chamada que o professor Marco Felipe fez sobre criação de novos serviços no HC de alta complexidade. Daí eu vi que a análise genômica é um serviço de alta complexidade. Nós apresentamos, né, o Departamento de Genética apresentou essa proposta, o professor Marco Felipe imediatamente acolheu a ideia como uma coisa importante para o HC e desde lá a gente começou a trabalhar. Então, o Centro de Medicina Genômica, esse novo espaço, a ideia principal dele está ancorada em 3 pilares, né? Que seria a formação de recursos humanos, aí entra não só a parte de técnicos, mas como alunos, né, de graduação e pós-graduação, na análise de dados genômicos e interpretação de dados genômicos, né? A outra parte é suporte à pesquisa, né? A gente pode, com essa nova tecnologia, começar a desenvolver pesquisa que vai colocar informações para os serviços, né, para aplicação, que é exatamente o terceiro ponto do objetivo do Centro de Medicina Genômica, que é serviços, tá, de diagnóstico, tá, molecular baseado em análise genômica. Então, esses 3 pilares, eles garantem que a gente possa, a partir de agora, começar a formar profissionais da área de saúde, tá, especializados nessa área de genômica. E o curso, não só o curso de medicina, como os outros cursos da área de saúde, que hoje a Faculdade de Medicina ela tem, né, ela coordena, eles podem também se beneficiar dessa formação. Tá? A Faculdade de Medicina, tem uma coisa importante também, que um dos cursos que ela coordena junto com a filosofia é um curso de informática biomédica, que dentro de uma da área de concentração dos alunos é exatamente bioinformática e análise genômica. Então a gente tem um curso hoje especializado para formar pessoas para fazer análise de dados, gerar dados, e pode na medicina ter também a informação para a interpretação dessas informações. Então a gente tem todos os componentes na faculdade de medicina. O que precisa é exatamente a gente se organizar bem e começar a trabalhar para que a gente possa acompanhar o que os outros estão fazendo. Quer dizer, a gente não é pioneiro, a gente talvez tenha sido pioneiro na criação do CMG dentro de um hospital público. Em 2012, quando a gente lançou, todos esses centros que hoje tem, não existia. A gente foi um dos primeiros, aí dentro, eu acho, de hospital público, foi o primeiro a criar o centro. Existia o Centro de Genoma Humano lá com a professora Maiana Zatz, né, na USP também, no ICB, mas a gente dentro de um hospital público, eu acho que a gente foi pioneiro, quer dizer, e eu acho que a Faculdade de Medicina, ela tem uma estrutura que favorece esse tipo de interação, porque a gente tem grupos básicos e grupos clínicos, e há uma certa conversa muito boa entre esses grupos, tá? E dentro da área de genômica, eu acho que isso pode ser aproveitado para a gente alavancar, por exemplo. E o maior beneficiário dessas iniciativas é exatamente os alunos, eu acho. O senhor comentou que o centro, na verdade, ele existe desde 2012, ele já oferece atendimento aos pacientes do HC. O que agora essa estrutura própria vai trazer de impacto para a população local e regional aqui de Ribeirão Preto?
Eu acho que ela não vai ter um impacto muito grande, porque, como você falou, a gente já presta esse serviço. A gente só não presta em uma escala que deveria ser, por vários motivos, recursos. Mas eu acho que a ideia do novo espaço, a gente vai organizar melhor isso. Hoje ele funciona espalhado em vários locais, que foi uma estratégia que a gente adotou, que é exatamente para a ideia não morrer. Porque a gente tinha, ele foi criado, né, dentro do organograma da instituição, do HC, e precisava começar. Então a gente usou esses 4, 5 anos exatamente para implementar esse serviço e fazendo um atendimento numa escala pequena. Eu acho que agora a gente vai consolidar esse atendimento, e não há nenhuma pretensão da gente abrir agora. A gente, eu não sei se eu já comentei, mas o Centro de Medicina Genômica ele foi criado para atender os pacientes que são atendidos no HC. Tá? Então, esse é o principal objetivo. Tá? A gente não atende tudo, porque, como eu falei, existe um custo e o SUS ainda não paga. Mas mesmo o SUS não pagando, a gente consegue atender paciente do SUS, porque a gente usa recursos de pesquisa e alguns recursos da FAEPA também. Que tem dado suporte para nós. Então, a partir de agora, a gente vai poder organizar mais esse serviço dentro de todos os protocolos que existe agora na área, que estão sendo criados, até a parte de credenciamento de laboratórios de análise genômica ainda está sendo estabelecido no mundo todo. Né? O que a gente está fazendo é acompanhando, quer dizer, a gente não está atrás, pelo menos a gente não está muito atrasado, né? Eu acho que o grande problema nosso é recurso para a gente criar uma infraestrutura fixa que possa conduzir melhor essas atividades. Mas a gente já faz alguns atendimentos com recurso de pesquisa. Então, a nova estrutura, eu acho que ela vai ter um marco numa nova etapa das funções, né, do CMG dentro da instituição. Em relação à medicina genômica que é praticada aqui no Brasil, então não existe nenhuma diferença ao que é feito em outras partes do mundo? A gente está no mesmo patamar. A gente está, do ponto de vista tecnológico, a gente está no mesmo patamar. Eu acho que alguns centros já estão bem avançados na parte de análise de dados. Isso a gente está caminhando. Precisa de ter uma infraestrutura de recursos humanos bem mais treinada. Isso a gente está trabalhando, quer seja com curso de informática biomédica ou até mesmo com profissionais de outro curso. Mas a gente não está, vamos dizer assim, a gente está no mesmo nível, vamos dizer assim. A gente só não faz com a demanda que os outros estão fazendo já, mas a gente está fazendo a demanda que é possível, né, dentro da nossa estrutura. Para a gente finalizar, professor, economicamente, vocês acham que a inauguração desse centro pode incentivar grandes empresas, indústrias da área médica a se instalarem em Ribeirão Preto ou mesmo até estimular o surgimento de startups locais nessa área? Eu acredito que sim. O curso de informática biomédica ele tem um potencial de empreendedorismo muito grande. Alguns alunos, por exemplo, do curso tem empresas incubadas aqui no Parque Tecnológico e outros incubaram em outras incubadoras, empresas. E eu acho que a gente tem um levantamento dos egressos, e a gente tem vários que têm a sua própria empresa e outros estão trabalhando em empresas de base tecnológica, e alguns na área de genômica. A gente tem alunos que estão coordenando lá, ou faz parte da equipe no Hospital Aston, tá, que faz a parte de genômica no grupo Mendelix, que é um grupo importante hoje no estado de São Paulo e no Brasil. Então a gente tem alunos espalhados e aqui eu acho que no Parque Tecnológico já tem grupos trabalhando com a área de análise, não de genômica, mas de proteômica. Então essa é uma área que ela permite principalmente a criação de empresas na área de análise genômica, que é o grande gargalo nosso. Quer dizer, gerar dados hoje de genoma é muito simples, não só no Brasil, mas no exterior. A gente pode mandar amostra, sequenciar e trazer essa amostra para cá e fazer análise. Esse é o grande problema, é ter profissionais capazes de fazer análise e a interpretação desses dados. E nessa área, algumas empresas começaram a surgir. Então tem um potencial muito grande.
que vai acontecer, eu acho que naturalmente. As pessoas só precisam perceber essas oportunidades. O aumento, naturalmente, de empresas que trabalhem com essa parte de análise vai acabar barateando, então, com o certeza, custo. Exatamente. Essa é a expectativa. Tá certo, professor. Bom, esperamos que seja um sucesso a instalação do Centro de Medicina Genômica, da estrutura. Esperamos que atenda, né, bastante gente aqui que vem beneficiar a nossa população local e regional. Bom, eu gostaria de agradecer a presença dos professores do Departamento de Genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, Wilson Araújo da Silva Júnior e Victor Ferraz. Professores, muito obrigada pela presença. Obrigado a você. Esperamos tê-los em breve aqui para falar um pouco mais a respeito dos resultados do centro. Eu que agradeço. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Agradecemos a audiência de todos e voltamos na próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Apresentação, Ferraz Júnior. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.